Olá, nós trouxemos uma leitura muito interessante, muito instigante hoje, para compartilharmos com vocês. É uma leitura de uma mensagem psicografada que nós recebemos durante o estudo de processos obsessivos. Aliás, nós vamos dar continuidade a este tema porque tantas pessoas que perguntam, né, que querem saber como que é, quem é o obsessor, quem é o obsediado, como que acontece estes processos obsessivos. Mas nós vamos começar pelo final desta vez. Nós vamos começar lendo a mensagem que nós recebemos através da psicografia de um irmão, né? De uma entidade que assinou assim: eu, o obsessor. Nós estamos fazendo questão de trazer esta mensagem, de ler na íntegra, primeiro porque é um texto inteligente. É muito interessante que a mim me parece que é um espírito já com um certo grau de conhecimento, entendimento, até uma certa intelectualidade, porque veio em forma de poema. Olha que bonito, que interessante. Chegou em forma de um poema. Mas o conteúdo é tão didático, acho que eu encontrei a palavra certa agora. O conteúdo é tão didático para que nós saibamos, para que nós possamos ficar mais atentos às manhas e artimanhas que estes nossos cobradores fazem, preparam, planejam, não é? Quando nós somos alvos de algum plano de vingança dos nossos cobradores, dos nossos adversários. Então, muito interessante. Nós vamos ler, vou ler pausadamente, que é um poema. É um poema, com todo o respeito que eu tenho por todos estes irmãos. Ficou um poema muito interessante, muito esclarecedor, não é? Nós vamos ler. Então, ele se autodenomina eu, o obsessor. É muito fácil eu me achegar. É muito fácil você me chamar. Não pense, não reflita para falar. Jamais deixe um desaforo passar. Não aceite nada sem reclamar, sem se queixar, sem se irritar. Seja lento para elogiar e apressado para criticar. Seja veloz em julgar e caluniar. Nem pensar em se desculpar. Para de estudar, para de trabalhar, esquenta a cabeça, mas não esquenta o lugar. É fácil, muito fácil na sua vida eu me imiscuir. Saber todos os seus desejos e interagir. Chora, briga, grita, ao invés de sorrir. Seus bens você não vai dividir. Pensa e foca tão somente em partir, em descansar, dormir, sumir. E se tristeza e raiva você sentir, vai brigar, vai ofender, vai gritar, vai ferir. De palavrões impropérios, você vai me nutrir. É assim que você vai me atrair. É muito fácil de fazer companhia. Estou na sua mesma faixa, na sua mesma sintonia. Me acolha como alguém da sua família.
Mas nada de orações, nem de noite, nem de dia. Mostra toda a sua arrogância, mostra toda a sua tirania. Exponha toda a sua insolência, toda a sua vilania. Deixa aos fracos a ilusão de harmonia. Não vamos deixar cessar esta ventania. Estou com você em toda a sua energia. É muito fácil você me buscar, sabia? Muito fácil você me buscar. Estou sempre a te espreitar. Estou nos seus vícios a te dominar. Estou nas suas paixões a te aprisionar. Estou nas suas doenças a te piorar. Estou nos seus fracassos a te revoltar. Estou no seu orgulho a te escravizar. Estou na sua ira, no seu ódio a te estimular. Estou na sua invigilância a te vigiar. Estou na sua arrogância, na sua impaciência a te desarmonizar. Eu estou no seu forte egoísmo a te desequilibrar. Estou na sua maledicência a te derrubar. Estou na sua agressividade e violência a aumentar. Estou no seu azedume, no seu pessimismo a compartilhar. Eu estou faminto e você vai me alimentar. Eu só conto com você. Eu só conto com você. Para de você eu me vingar. Se você me expulsa ou de mim queira se livrar, fecha a porta do seu ego. Sempre em primeiro lugar, pois a qualquer momento eu posso voltar, eu posso retornar. Assinado, eu, o obsessor. Não é interessante, meus queridos? É uma aula, né? É uma aula, é um chamamento, é um puxão de orelhas sutil. Porque tudo isso que ele fala, a gente deixa acontecer, né? As iras, as raivas, as maledicências, as maldades, as insolências, as prepotências. São por essas janelas, por essas portas, por essas nossas invigilâncias, é que eles se achegam mesmo, sabe? E aqui, dica de amor, nós não podemos culpá-los, não. Porque, de certa forma, nós os atraímos. E aí vem sempre uma perguntinha que não quer calar. Por que que Deus permite? Nós estamos, por enquanto, falando de processos obsessivos delicados, não é? Que começam sutis. Mas, meus queridos, tem processos obsessivos que levam a pessoa à loucura, sabe? A loucura. Quando, por exemplo, tem 3 tipos, né, que nós sabemos de processos obsessivos. Tem o simples, que é aquele que as pessoas começam a ter insônias, começam a ter perturbações, enfermidades, perturbações mentais, enfermidades, algumas insanidades, enfim. A pessoa começa a não concatenar muitas coisas, a ter muitas ideias, muitas vezes pessimistas, muitas vezes
negativas, verdadeiros desarranjos mesmo, orgânicos, emocionais, e depressão, melancolia, tristeza, irritabilidades, gula, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, Guigui, eu acho que tem um obsessor guloso, obeso comigo, porque eu passei a me alimentar de uma forma desregrada, mas é verdade, pode acontecer sim. Muitas vezes eles nos reencontram aqui, né, reencarnados, e por alguma janela que nós deixamos aberta, ou então pela força da atração eletromagnética que nós temos dos nossos débitos com quem nós lesamos. Então, essa força de atração faz com que, somada à nossa predisposição, à nossa invigilância, faz com que nós sejamos mesmo localizados aqui por estes irmãos, não é? Nossos adversários, que nós fizemos muito mal, não é? Em muitas vidas, em algumas vidas. Então, nós sabemos de casos, de histórias de espíritos que foram levados a óbitos, não é? Por torturas, enfim. Não gostamos de falar coisas negativas não, mas temos às vezes que trazer à baila algumas situações assim. Então eles vão levar a criatura a ficar esfomeada para ir comendo, porque pelo excesso ela vai sentir na pele, né? Vai quitando estes débitos daquilo que, no caso, o irmão prejudicado pereceu pela falta. É muito interessante, isso é verdade, sim. Então, essa pessoa que mandou a pergunta sobre se existe espírito obsessor que exerce as influências através da gula, é verdade. Mas também, o contrário também acontece, das pessoas ficarem apáticas, anêmicas, perderem totalmente o apetite, irem se enfraquecendo, enfim. E tem também um outro tipo de processo obsessivo, que é a fascinação. Entende? É muito interessante o processo de fascinação. Porque a pessoa começa a se achar, entende? Eu sou uma missionária, uma profeta, a dona da verdade. Aí eu começo a querer dominar assuntos que eu não estudei, mas eu falo com tanta propriedade, e eu sou, de certa forma, inflada com isso, né? Então eu estou passando por um processo de fascinação, ridículo às vezes, caio no ridículo às vezes, mas não tenho noção disso, porque eu estou tão inflada, meu ego está assim, super ego, alter ego, tudo obeso, de tanto, porque os próprios irmãos se encarregam de fazer com que eu me sinta uma pessoa sábia, com a sabedoria assim, dos deuses. Esse é o processo de fascinação. E tem um processo muito mais sério, muito mais sofrível, que é a questão da subjugação. A subjugação é terrível, porque a pessoa ela é dominada mentalmente pelos adversários. Dominada. Ela já não age mais por conta própria, não tem noção, e começa a ficar mesmo louca, completamente louca. Entendeu? Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos trazendo aqui periodicamente uns assuntos muito interessantes. Então a gente estava fazendo a pergunta, né, que eu disse para vocês. A pergunta que não quer calar. Qual que é a pergunta que não quer calar? Por que Deus permite? Por que Deus permite, gente? Não é? Sabe por quê? Porque ambas as partes, ambos os lados são tratados. Olha que interessante.
a estratégia divina, nós não conseguimos alcançar nem quilômetros de distância a inteligência divina, a estratégia divina. Ambos estamos em tratamento, tanto aqueles que estão perturbando, que estão obsediando, que estão tentando aniquilar o ser, quanto o ser. Ambos estão em tratamento, sabe? E tem uma frase muito interessante que fala assim: o paciente é o agente da sua própria cura. Olha, que interessante isso. O paciente é o agente da sua própria cura. Quem é que vence nessa guerra? Hã? Quem vai vencer? O obsessor ou o obsediado? Ó, dica de amor: ninguém vence. Ninguém vence. Olha só. Aliás, não é que ninguém vence. Ou ambos vencem ou ambos perdem. Por quê? Porque se a pessoa que está vivenciando um processo obsessivo, doenças, enfermidades, relacionamentos, problemas financeiros, flagelos, aflições, flagelos mesmo, com muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza, depressão e tudo mais. Se ela buscar ajuda, ela vai receber, e eles também, aqueles que estão atuando sobre ela, também vão receber. Ambos serão curados. Olha que interessante. Mas aqui não basta só buscar ajuda, não. Vocês estão entendendo? A pessoa tem que fazer um esforço tão grande de se renovar intimamente, sabe? De não fazer mais do mesmo, de uma reforma íntima, se reformar intimamente, mudar os velhos hábitos, os velhos costumes, né? Ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, não é? Orar mais, conexão com Deus, leituras edificantes, músicas edificantes, tem que mudar. Porque se continuar no mesmo patamar, no mesmo padrão de vibrações, vai ter jeito não, Só vai aumentando o poder de ação aí dos inimigos. Invisíveis, né? Porque você nem os vê, mas está ali sentindo tudo, sofrendo tudo. Entende? Então, se você busca ajuda aqui, muitas vezes, não vai ser só ajuda espiritual, não. Muitas vezes, por exemplo, o processo de subjugação que nós falamos, né? O tipo, vai precisar de médicos também, para tomar aqueles remedinhos, sabe? Que acalma. Fitoterápicos, homeopáticos, né? Para que os neurônios continuem fazendo as sinapses neurais. Às vezes é necessário mesmo que a pessoa faça uso de algum medicamento. Porque senão a pessoa não dá conta, né? E aí, buscar também ajuda espiritual. Muita ajuda espiritual. Culto no lar, palestras, tratamento espiritual, atendimento fraterno, passes, água fluidificada. Tem toda uma terapêutica espiritual, não é? E quando nós dissemos que ou ambos ganham, vencem, ou ambos perdem, era o sentido que, se não houver uma predisposição para um esforço, principalmente do obsediado, ambos vão perder uma grande oportunidade, uma belíssima oportunidade de se curarem, sabe? De crescerem, de evoluírem. Porque a cada vitória é um degrau, ou muitos degraus que a pessoa consegue subir, porque aí aqueles que eram os inimigos, os adversários, os obsessores, passarão a ser irmãos, muitas vezes até amigos, muitas vezes até guias,
olha a transformação e muitas vezes, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, podem vir como filhos, sabia? Podem vir como filhos, netos. Aí sim, aí vai ser a consolidação, a consubstanciação final do amor. Há amor, cessa a guerra. Compreenderam? Nós vamos oportunamente trazer para vocês aqui mais algumas ideias muito interessantes, alguns conhecimentos bem interessantes. E eu só vou adiantar uma coisa muito, muito bacana que acontece, que as pessoas acham que processo obsessivo é assim, os desencarnados, né, os espíritos obsediando os encarnados, aqui o dedinho, né? Não, tá? Nós vamos falar sobre isso melhor depois, mas é só para vocês guardarem. Então vamos lá. Existem 4 formas de processos obsessivos. Vamos rapidinho. O primeiro é o que a gente conhece mais, né? Que os espíritos desencarnados obsediam aqui os encarnados. Mas vocês sabiam que os encarnados também obsediam os espíritos desencarnados? Também, sabe? Nós vamos trazer umas histórias interessantes para vocês. Da mesma forma que então vamos lá, o desencarnado obsedia o encarnado e o encarnado obsedia também muitas vezes o desencarnado. A pessoa desencarna, você não dá sossego para ela, fica só chamando, só questionando, blasfemando, por que Deus levou, ô fulano, onde que você está? Pelo amor de Deus, você está obsediando a pessoa, dá sossego para a pessoa encontrar lá os afetos, os amores, estar lá nas colônias espirituais, entendeu? Mas não é só dessa forma não, nós vamos contar outras histórias. Também os espíritos encarnados obsediam os encarnados. Também, isso acontece também. Quantas pessoas que nós convivemos que são verdadeiros adversários, não é? Então tem isso também, não é? Os desencarnados obsediam os encarnados e os encarnados obsediam os desencarnados. O encarnado pode ser um grande obsessor de um encarnado. E cada um de vocês aí agora vai lembrar de uma pessoa bem custosa, bem difícil, né? Que às vezes a gente pensa, eita meu Deus. E também, quarta forma, os espíritos desencarnados obsediam os espíritos desencarnados. Interessante, né? Na próxima oportunidade, breve, nós estaremos aqui outra vez e vamos continuar contando aí essas histórias. E se vocês tiverem alguma pergunta para poder fazer, vocês podem colocar. A maioria de vocês tem o meu contato, meu e-mail, podem mandar. Meu e-mail é guiguisol23@gmail.com. Podem mandar as perguntas, que aí a gente vai respondendo. Um beijo, fiquem com Deus, uma alegria, embora o assunto delicado, mas uma alegria enorme de estarmos aqui rapidinho, né? Trazendo essas claridades à luz da nossa doutrina espírita, esclarecedora e consoladora. Deus os abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.